Bom dia, estamos ao vivo, chegando até você. Mais uma Manhã Viva, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que Nosso Senhor verdadeiramente faça sua manhã viva, sua manhã alegre, sua manhã feliz. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito sério, que é a doação de órgãos. Vamos falar desse gesto concreto de solidariedade, essa atitude que verdadeiramente transforma e salva vidas. Para conversar conosco está aqui o doutor Aguinaldo Lima. Muito bem-vindo, primeira vez aqui no Manhã Viva. Muito obrigado pelo convite. Alegria receber o doutor Aguinaldo, que vai nos explicar como que tem acontecido os transplantes, qual a importância disso e como você, nós, cada um, pode contribuir e participar ativamente dessas situações, dessas experiências, dessas transformações de vidas que são salvas quando a gente também se abre e se compromete com o outro. No programa de hoje a gente tem receita também, gente, uma receita doce, uma receita bem saborosa. Está aqui conosco a Helena Cordeiro, que vai nos ensinar a fazer esse pastel, que não é um pastel comum, né? Um pastel bem especial. Helena, bem-vinda. Obrigada. Pastel de leite em pó, com recheio de creme de avelã, né? Pra gente não falar as marcas, mas seria um pastel de leite ninho com Nutella, né? Sim. Assim, mais tradicional, mas de leite em pó, que você outro recheio. Sim. Para fazer com doce de leite, ela vai nos dar a opção. Então, gente, hoje é uma receita mais calórica, viu? Mais saborosa, festinha aí de aniversário, de criança, né? Ou para comer em casa mesmo no final de semana. Não precisa ter habilidade com a cozinha, ela não vai ao fogo, são só 3 ingredientes, é vapt-vupt. Rapidinho, então, no programa de hoje a gente vai aprender a fazer esse pastelzinho doce, maravilhoso, com leite em pó e recheio de chocolate ou de outro doce, de outra geleia, que seja da sua preferência também. Helena Cordeiro vai nos ensinar daqui a pouco. Aguarda a sua participação no Facebook do Manhã Viva. Já tem foto, inclusive, da nossa receita aí no Facebook para você deixar o seu comentário, mas não só sobre a receita, para você também deixar o seu comentário sobre esse assunto. Você é um doador? Você já fez essa experiência? Ou você é aberto também a participar dessa campanha, né? Que a gente até no programa de hoje vai estar divulgando, viu? Uma campanha especial, quentinha para esse mês de outubro. Antes da gente começar a nossa conversa com o doutor Aguinaldo, a gente vai acompanhar uma reportagem que explica bem essa realidade da doação de órgãos. As marcas no braço de Ivonete são da hemodiálise que ela precisa fazer 3 vezes por semana. A espera por um transplante de rim já dura 7 anos. Eu faço hemodiálise por 4 horas. A máquina faz a função renal, né? Sem a máquina, a gente não vive. Assim como Ivonete, mais de 33 mil brasileiros estão na fila à espera de um órgão, principalmente rins e córneas. A boa notícia é que o número de doadores de órgãos no Brasil subiu de 13,1 por milhão de habitantes para 14 por milhão, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mesmo com esse aumento, o número de doadores efetivos ainda está longe do ideal. Um dos principais desafios para mudar essa realidade é desfazer alguns mitos que levam muitas famílias a não permitirem a doação de órgãos. O principal deles é quanto ao diagnóstico da morte cerebral. A morte encefálica não é coma. Morte encefálica é morte. O diagnóstico ele depende de 2 avaliações clínicas com neurologistas e médicos, além disso de exames complementares, de exames para confirmar aquele diagnóstico clínico. Ele é um diagnóstico muito seguro e uma vez que ele foi dado, aquilo é definitivo, a pessoa está morta. Conversar com os familiares sobre o desejo de ser um doador pode ajudá-los a tomar essa decisão mesmo diante da dor. É difícil a gente conseguir a doação porque são pessoas jovens, saudáveis e que têm uma morte, às vezes, inesperada. E isso, às vezes, dificulta a abordagem dessa família para ser oferecida a possibilidade da doação daqueles órgãos. Mas se as pessoas já conversarem antes e souberem dessa possibilidade, isso facilita na hora da abordagem familiar. Há pouco mais de um ano, um novo coração bate no peito de Wellerson, graças a uma família que soube transformar a dor em solidariedade.
cada dia para mim eu levanto, eu tenho aquele privilégio de levantar e saber que Deus me deu um renovo a cada dia, através desse transplante, que eu quero fazer o melhor desse órgão que me foi dado, eu tenho a responsabilidade disso. Para quem está na fila à espera de um órgão, cada segundo é precioso. Um único doador é capaz de salvar até 10 vidas e transformar a espera em esperança. Um órgão para a gente é a vida. A gente ia estar podendo viver de novo, fazer tudo de novo. Comer, a gente não pode comer, a gente não pode beber água. Você tem várias restrições, sabe? Aí a gente ia voltar a viver com esse órgão. Tá aí. Na prática, né, como tem acontecido isso, mas um número importante do aumento de doadores no Brasil, mas também que ainda está longe do ideal. É isso mesmo, doutor Aguinaldo? Está longe. Quando a gente fala de aumento, a gente sempre toma por base o número que a gente tinha anteriormente. Mas nós tínhamos feito projeções para melhora da captação de órgãos. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos tinha feito projeção de nós estarmos já com 17 doadores por milhão de habitantes a esta época. E então, 14 não é um número que a gente fica feliz com ele. Sim. Qual a importância de doar órgãos, né? Qual a importância disso? A importância é grande geral, porque nós temos pessoas nas filas de espera que não têm outro tratamento a não ser o transplante. O transplante é sempre um último recurso. Depois de a gente ter esgotado todas as possibilidades de tratar com cirurgias ou com medicamentos e a pessoa, então, tem uma qualidade de vida muito ruim ou tem a vida encurtada pela doença. Pessoas que têm problemas de coração, de fígado, renal, de pulmão, elas não têm outra solução. Os pacientes com problemas de rim, eles têm a diálise como solução, mas a qualidade de vida é ruim com a diálise. Então, o transplante é uma opção ou para salvar a vida ou para dar uma qualidade de vida excelente para essas pessoas. Solucionar o problema, né? Isso. Quais são os órgãos, doutor Aguinaldo, mais doados? Existe, tipo assim, qual transplante hoje mais necessário? Qual tipo de necessidade maior? Sim. Quando a gente olha os números, os transplantes de órgão, o transplante de órgão que é mais solicitado é o transplante de rim, pelo número de pessoas que têm doenças renais crônicas, mas também exatamente porque a diálise, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal, eles mantêm a pessoa em vida e por isso mesmo as filas vão aumentando. Nos outros órgãos, embora a gente tenha muitos pacientes que precisam, as filas não são gigantescas porque, infelizmente, muitos morrem quando não chega ao transplante. Então, a pessoa entra na fila, ela espera o tempo que é possível para ela e ela vai ser transplantada ou ela falece. E a porcentagem de sucesso nas cirurgias de transplante, qual é? Depende de cada órgão e depende do estado em que a pessoa se encontra, né? Então, nós temos por volta de 80% de sucesso aqui no Brasil, em média, tá? O que é inferior ao que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa. Acho que as nossas condições não são as ideais ainda para a realização dessas cirurgias. Mas mesmo assim a gente vê que a maioria das pessoas tem sucesso, né? E tem uma vida muito boa depois do transplante. O senhor falou que o transplante de rim é o mais solicitado, né? E a gente vê mesmo que tem muita gente, né, que procura disso. O rim é o único órgão que a gente pode doar em vida ou tem outros? Não, a gente pode doar em vida também fígado, uma parte do fígado, né? É uma cirurgia mais complexa, porque como o fígado não é duplo, não é um órgão duplo, a gente tem que cortar o fígado, né, para tirar um pedaço e doar para outra pessoa. Porque ele também regenera. Ele regenera, mas nem sempre é possível fazer a doação em vida de fígado. Não é apenas o fato da pessoa querer doar, existem limitações técnicas, existem situações em que a gente, mesmo com vontade da pessoa, não é possível fazer a operação. Então, a doação em vida ajuda a gente ter mais pessoas transplantadas, mas não é a solução. A melhor solução é a gente aproveitar órgãos de pessoas que já faleceram, né? Na verdade, não é desejar que ninguém morra. As pessoas morrem de causas naturais e nesta situação o que a gente deseja é que
ela não deixa para trás a oportunidade de salvar uma vida. E aí, quais são os passos a serem dados? Assim, a gente precisa assinar um documento. As pessoas agora que nos acompanham, que ainda não tinham sido despertados para essa realidade, por exemplo, a partir da minha morte, está autorizada a doação dos meus órgãos para salvar outras vidas. Como que acontece esse procedimento, doutor Aguinaldo? Isso é muito importante a gente esclarecer, porque de 1997 para cá, nós tivemos algumas mudanças e as pessoas às vezes confusas com isso. Hoje em dia, o que prevalece é a doação da família. É a família doar os órgãos daquele ente que veio a falecer. Então, é muito importante que a gente manifeste em casa esse desejo. Não tem mais nenhuma validade a manifestação em documento de identidade. Antes ficava, né? Então, no RG isso lá. foi motivo de confusão, durante uma verdade. certa época prevaleceu isso, mas hoje, se uma pessoa está falecida nessa situação de morte encefálica, que é aquela que o coração continua batendo, né, mas o cérebro está irremediavelmente, né, alterado, necrosado, morto, nessa situação a pessoa é declarada morta, mas como os órgãos recebem sangue, eles podem ser transplantados. Então, só nessa situação, a gente pede à família que autorize a remoção dos órgãos. Se ela, então, conceder, é que é feita a cirurgia para retirar os órgãos. Então, é importante que a pessoa manifeste em casa seu desejo, é a família que vai decidir. Doutor Aguinaldo, existia um medo também, né? Acho que foi uma coisa também que ficou meio assim, das pessoas, de não vou autorizar porque quando tinha autorização no documento, né? Porque se eu autorizava, eu passar mal, chegar no hospital passando mal, eles vão, né, me matar para aproveitar meus órgãos. Existia esses rumores, isso é real? É bom esclarecer claro também, né? Claro que não. Para tirar esse medo das pessoas. A gente entende que as pessoas têm esse medo. Porque, primeiro, a gente tem medo do desconhecido, né? E as pessoas, até serem esclarecidas, elas não conhecem. Por isso a gente faz campanhas, por isso a gente explica o que é a morte encefálica, em que situação em que as pessoas seriam doadoras de órgãos, para que elas vejam que isso é feito com muita responsabilidade, em instituições sérias que têm que guardar todos os exames que foram feitos para comprovar a morte encefálica. É tudo documentado, não é uma coisa feita assim, escondidinho, em cantinho nenhum, né? Então, eu entendo esse receio muito mais no contexto das pessoas terem desconfiança das instituições. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis em que as pessoas perderam a credibilidade. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, elas tendem a desconfiar, né? Mas a atividade de transplante no Brasil é uma atividade regulada, transparente, né? Uma atividade realmente muito séria. Os órgãos são atribuídos por pessoas que estão regularmente inscritos nas filas. Tudo isso pode ser auditado, pode ser verificado, né? Então, não existe essa situação em que alguém vai ser sem vontade, né? Sem ser retirado órgãos dela, não existe isso. Claro. Inclusive, é importante a gente lembrar aqui que a igreja também aprova, né, e incentiva essa prática do transplante, da doação de órgãos, né? No Catecismo da Igreja tem uma frase que diz que a doação gratuita de órgãos após a morte é legítima. Também no outro documento da Igreja, no Evangelho Vida, merece particular apreço a doação de órgãos feitas segundo normas eticamente aceitáveis para oferecer possibilidade de saúde e de vida a doentes que muitas vezes já não têm mais esperança. Então, se a gente alarga, né, a nossa compreensão de que a gente está salvando vidas, de que a gente está dando oportunidade para outra pessoa, uma vez que a nossa vida já está no fim, então acho que aí a gente amplia mesmo e essa solidariedade ela cresce. Houve uma manifestação oficial da igreja em 1992, se não me engano, pelo Papa João Paulo II, né? Onde ele expressava exatamente isso, né? Ser favorável, desde que usado para fins corretos. Também aqui a gente lembra que a legislação brasileira, né, que o senhor até falou no início, que a família tem o direito de decidir, como a gente falou, a doação de órgãos,
Mas aí tem a questão dos requisitos também, porque às vezes a gente acha, ah, não, então eu vou doar, mas nem sempre vai ser possível, que é esse requisito que o senhor está falando, depende do tipo de morte, então assim, que tudo isso é avaliado pela equipe médica, né? Nós estamos falando aqui sempre o nome transplante de órgãos, então a gente se refere a rim, fígado, coração, pulmão, mas a gente tem também tecidos. A córnea, por exemplo, é um tecido. Sim. A retirada da córnea pode ser feita após a parada do coração. Então a gente sempre teve mais facilidade com a doação de córnea, mas a gente explica muito bem a situação da morte encefálica, porque o que as pessoas estranham às vezes é o coração está batendo e a gente declarar a pessoa morta. Né? Isso realmente precisa do entendimento, mas é feito de uma maneira muito segura para testar que realmente aquele cérebro não funciona e não tem jeito de voltar. Sim. Como disse o Dr. Omar, não é igual a coma. De um coma a gente pode acordar, sim, mas da morte encefálica não tem jeito. Não. E só lembrando de novo em relação ao rim, né? A gente tem 2 rins e a gente funciona só com um tranquilamente. A gente pode doar o outro, isso também é possível, né, doutor Aguinaldo? Isso é possível. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continua esse assunto e tem receita ainda no programa de hoje, viu? Esse doce maravilhoso, pastel de leite em pó com recheio de chocolate ou doce da sua preferência. Até já! Estamos de volta, gente, aqui, ó, ao vivo, com você que está participando também pelo Facebook. Um abraço para o José Carlos Pinheiro, acompanhando o programa. A Adriana Souza, ela disse que também é doadora de órgãos, então está dentro aqui desse assunto, partilhando aqui a sua experiência. Maria Alice Silveira também, Deus me deu a graça de poder doar um rim para o meu filho. Sou eternamente grata a Deus por isso, por essa experiência. Hoje ele tem uma vida normal e eu também. Que ótimo. Silvio Araújo também partilhando aqui. Ele marca a Mônica Stacioli. Eu aguardo a sua participação pelo Facebook do Manhã Viva. Daqui a pouco a gente tem receita. Mas antes da gente continuar essa conversa sobre a doação de órgãos, eu também estou aqui com a Ivina Sá, que é fotógrafa, mas hoje ela está aqui para falar sobre uma campanha muito especial que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando. E o nome da campanha, Curtidas Não Salvam Vidas, Atitude Sim. Então, é uma campanha na internet, está falando de curtida, né, Ivina? Tá falando. Bem-vinda. Obrigada. Que importante a gente também divulgar, né, essa campanha para que as pessoas realmente não só curtam, mas que tenham essa atitude de salvar as vidas. Como foi a inspiração dessa campanha? Como que tem acontecido e qual o objetivo também? Então, Verônica, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui no canal, em rede nacional, né, com uma causa que é muito maior. Eu sou mãe. Tenho 3 crianças e participo de grupos de mães na internet, que é muito comum hoje as mães trocarem conhecimento em rede e tal. E ali elas compartilham suas alegrias e seus dramas. Então era mais ou menos o mês de agosto desse ano, eu estava na internet navegando, aí eu vi o post de uma mãe contando da dor das plaquetas muito baixas de um filho, que tudo indicava uma leucemia e que precisaria de um transplante de medula óssea. E aí, o que acontece quando a gente vê esse tipo de post na internet? A gente vai lá, né, nós cristãos católicos, colocamos a nossa oração, a mãozinha, falamos assim, estamos em oração. Uma carinha de triste. Uma carinha de triste, que é esse mundo virtual, esse mundo das relações virtualizadas. Fica muito superficial, né? Fica nisso. E aí eu escrevi o meu comentário, e quando eu fui dar o enter, aquela doce voz do Espírito Santo gritou dentro de mim, hipócrita. Se você não for lá e fizer o seu cadastro no Redome, se você não for lá e se cadastrar para ser doadora de medula óssea, você não está fazendo nada em prol dessa criança. E ele tem a idade do meu filho, caçula. Eu fiquei muito impactada. Então eu apaguei o meu post e no silêncio eu fui até o Hemocentro, que aqui no caso em Minas é o Hemominas. Chego lá com o coração aberto para fazer minha doação e eu encontro uma caravana inteira de uma cidade do interior, e todos com camisa, todos para o João Pedro, que era uma outra criança de 7 anos, portador de leucemia. Conheci a mãe do João Pedro, comecei a ouvir as histórias. Chegou a hora de eu fazer o meu cadastro, então é uma coisa muito simples. Você tira um sangue, pouquinho, como se fosse fazer um exame de sangue básico. Naquele momento eu fiz uma oração e pedi a Deus assim a graça de poder ser compatível para doar alguém, porque a chance de compatibilidade é muito pequena. Tem fora isso da também, família. Né? Não basta só a sua disposição, ainda vai ver se você vai ser compatível. Tem tudo isso. E
mas é muito difícil encontrar fora da família, mas quanto mais pessoas estiverem cadastradas, maior a esperança de quem está no banco de espera, né? E aí, quando eu saí, eu encontro a mãe do João Pedro e resolvi dar um abraço e contar para ela da minha oração. Nesse momento, eu me deparo com duas mulheres muito bonitas e elas estavam cheias de docinho. Eu até, quando eu cheguei aqui hoje no estúdio, vi os docinhos de leitinho e tal. Lembrou, né? Tem tudo a ver. E eu tenho um lema também, curtidas não salvam vidas, docinho sim. Eu vou explicar por quê. Tá. E aí, é uma atitude uma também, atitude né, concreta. E aí eu achei que aqueles docinhos eram para vender, pensando que estava pagando a caravana, que estava lá para doar, mas não. Eram duas aniversariantes do dia. Olha. E elas comemoram o aniversário assim todo ano. Elas convidam os amigos, elas vão ao Hemocentro. Então, querem me dar um abraço? Vem aqui, faça a sua doação de sangue, faça o seu cadastro para doação de medula e você ainda leva o doce, a palha italiana, um pedaço de bolo. Gente, eu ouvi aquilo concreto demais, né? Demais. Aí você para e fala assim, o que você está fazendo, Ivna? É muita gente fazendo. E o que eu reparo? E eu acho que todo mundo vai concordar. As pessoas, elas só se sensibilizam com essa causa quando alguém está próximo de você precisando. Quando é um filho, quando é um parente, quando é um amigo. Então, aí eu fiz a minha parte, mas aquilo ficou dentro de mim. A gente não precisa esperar que isso chegue a nós. A nós para agir. A um parente nosso, claro. né? A gente já tem que saber que isso pode acontecer com qualquer um. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, né? Então sempre tem aquela pergunta, e se fosse o meu filho, né? E aí, não dá nem para falar muito, que a gente nem aguenta falar. Só de pensar, né? E aí, então, eu sou jornalista por formação, eu sou fotógrafa, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço vídeos semanais de comunicação, então eu resolvi tratar desse tema. Mas eu pensei também que se eu abrisse isso sozinha ia ser muito fraco. Então eu procurei a coordenadora nacional do Ministério Universidades Renovadas, que é uma obra... você faz parte desde o início. Claro, que eu sou pioneira, né? Pioneira desde o início. A Milena, que é uma graça, nossa coordenadora, mora no Maranhão. E eu falei com ela assim, Milena, é uma obra de evangelização da Renovação Carismática Católica. E eu falei assim, vamos abraçar isso no mês de outubro como mês missionário? Porque o que acontece? No mês missionário, os estudantes fazem o RUA, que são ações missionárias dentro da universidade. Então, vamos colocar esse gesto concreto, tentar levar postos de coleta do Hemocentro para dentro da universidade, envolver reitoria, envolver departamento acadêmico, DCS, fazer um grande movimento. O Espírito Santo é movimento, é o RUA. E aí ela abraçou a causa, levou para essa equipe nacional formada por coordenadores. Então, no dia 1º de outubro, nós lançamos. Eu também apresentei a proposta para esse portal Muitas Marias, que é um trabalho feito por 4 mulheres, elas são 4 editoras, e são várias colaboradoras, e elas publicam artigos voltados ao público feminino, maternidade, numa perspectiva cristã. Então, elas assumiram a causa na divulgação e também pautando notícias ao longo de outubro. E agora o Manhã Viva e a Canção Nova também juntos. Ai, que bom! Com uma parceria dessa, a gente vai alcançar muito mais gente. Sim. Então, esse é o caminho. É assim, olha, é legal curtir? É. Compartilhar? É. Mas tem que ter a atitude concreta. Vou mostrar aqui que a Ivna fez questão também de vestir, né, aqui esse jalequinho. Curtidas não salvam vidas, atitude sim. E atrás tem mais uma mensagem também da campanha pra gente ver aqui. Opa, peraí. Seja um doador de medula e sangue, seja doador de vida. Então, tá aí a mensagem. Fica aqui um pouquinho, Ivna, só pra gente dar o detalhe aqui. E eu já queria aproveitar esse gancho que a gente não falou, doutor Agnaldo, do transplante de medula óssea também. A necessidade disso, a importância, como que funciona? Eu fiquei bastante impressionado com a sua atitude e realmente é isso mesmo. As pessoas só conversam sobre transplante quando elas têm um parente, uma pessoa que está precisando. Isso a gente sempre falou. Nós temos algumas situações em transplante que são inesperadas, situações agudas, né? Às vezes uma úlcera na córnea precisa de um transplante de córnea, às vezes uma hepatite fulminante precisa de um transplante de fígado. E as pessoas que não eram doentes a vida inteira, de repente se veem na necessidade disso. E a gente se depara com as famílias que aí ficam apavoradas assim, nossa, como que eu consigo para fazer um transplante? Como consigo um órgão? A gente fala o tempo todo sobre doação e as pessoas muitas vezes ficam indiferentes porque aquilo não toca, né? Então, transplante de medula é um exemplo claro disso, né? A gente tem um código genético, que é uma identificação que cada pessoa tem, e a compatibilidade de uma medula
ela tem a ver com a proximidade desse código genético. Ou pessoas que têm um código genético parecido vão ter compatibilidade para realizar isso. E como o nosso código é grande, a gente precisa ter milhões de pessoas cadastradas para ter mais chance de encontrar uma que pareça. Às vezes essa pessoa vai aparecer em outro país ou em outro estado, né? Mas só a gente conhecendo esse código, sabendo que aquela pessoa está disposta a doar, é que a chance de quem está na fila vai aumentar, né? Então é com atitude... Isso desperta a esperança também no coração da pessoa necessitada, da família ali sofrendo, né? Quando você sabe que tem uma possibilidade, aquilo ali já renova, já anima, já dá mais forças para continuar nessa luta, né? Eu acho que ela está de parabéns, né? Ao dizer que a atitude não é só de quem está ali tratando o paciente, quem está operando alguém, de quem está, ou da família que está correndo atrás, a atitude é da sociedade, né? De todos nós. Bom demais. Verônica, uma reflexão que fica é o seguinte, né? Uma pesquisa recente na internet falou que o brasileiro ele fica 720 horas por mês conectados às redes sociais. Bastante, hein? É mais tempo do que ele, se você for fazer uma conta, ele nem dorme, né? Então eu fico pensando assim, as pessoas, elas falam assim, eu não tenho tempo. O que é o tempo? Então, assim, é um gesto concreto, sabe? Que faz tão bem pra gente, que você faz... E aí, hoje, quando eu estava vindo para cá, eu até postei aqui do estúdio a foto antes de começar, assim, muita alegria de estar aqui divulgando isso, mas uma tristeza profunda, porque ontem foi divulgado em várias redes, por exemplo, a história da Ana Luísa, uma menina de 8 anos que descobriu leucemia esse ano, e eles convocando a família, ela ia precisar de transfusão de sangue de 8 em 8 horas. Por causa que a leucemia estava avançada. E aí hoje a família soltou a notícia na internet, o luto. Ela não aguentou, porque o tempo é precioso para quem espera. Não precisa acontecer com o meu filho para que eu tome uma atitude. Ficar esperando, né? Não, eu posso fazer, sabe? E aí às vezes as pessoas falam, Ivna, essa campanha é sua? Não, não é campanha da Ivna, é a campanha de todo cristão, de todo cidadão, de toda mulher e todo homem de boa vontade. E aí a gente propôs então um desafio concreto, que é o seguinte, eu vou ao Redome, eu faço meu cadastro, eu faço uma selfie, a geração do selfie, né? Então eu vou lá, pego meu folha do cadastro, faço uma selfie na porta e aí eu coloco assim, desafio aceito. Eu sou doador de medula óssea. Hashtag eu sou doador de medula óssea. Eu sou doador de sangue. Eu sou doador de vida. Eu sou doador de medula. Legal. E aí isso começa a criar um vírus bom na internet, um desafio concreto, entende? E um outro ponto muito importante também, o doutor vai concordar comigo, as pessoas fazem o cadastro, mas não atualizam os dados. Então, você imagina que deve ser a alegria de uma família quando encontra um doador compatível e quando vai buscar esse doador, não encontra porque o dado está desatualizado. Então, o Redome, ele tem um trabalho enorme de falar assim, olha, você que é cadastrado, você precisa manter o seu dado atualizado. Hoje as pessoas mudam de endereço muito fácil, de telefone celular. Então, a ideia é, você vai lá, faz a sua selfie e aquele que já é cadastrado, coloca uma foto lá e fala assim, olha, cadastro atualizado. Eu sou doador e eu estou com cadastro atualizado. E esse cadastro, ele precisa ser feito em uma unidade ou Do pode ser feito pela porque internet? você Como precisa funciona? da amostra do sangue, né? Tá, então tem que ir no hemocentro Isso. da cidade mais próxima, né, do lugar. Eu queria também convidar todos para fazer esse gesto, mas também se interessar em esclarecer suas dúvidas, em perguntar, porque senão a gente vai acabar criando apenas o modismo de ir lá fazer. Sim. Eu acho que assim, é uma oportunidade da né? pessoa se conscientizar, esclarecer, tirar suas dúvidas, perguntar para quem entende, não perguntar para um curioso que pode dar uma visão às vezes muito fantástica do que é transplante, né? Uma coisa muito misteriosa, e não é. Isso é ciência, isso é medicina, isso é uma coisa que está aí para o bem, né? E as pessoas precisam esclarecer e fazer esse gesto, não só com a boa vontade, que é essencial, mas também com a convicção Tendo do que clareza, está né, fazendo. do que está fazendo. Quero aqui registrar também algumas participações que tem tudo a ver, que está bem interessante. A Adriana Souza, ela agradece, né, o depoimento aqui da Ivna, essa atitude, esse depoimento desperta as nossas atitudes também. Então, acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora realmente não vão ficar mais esperando, né, vão se levantar e agir e realmente ir em busca dessa ajuda, né, de doar essa ajuda, de doar essa esperança e essa vida. Também a Launice Silva, ela diz aqui, eu estou amando o programa de hoje, parabéns, Canção Nova, parabéns a Ivna, todo o pessoal envolvido no projeto, avisou já a família que é doadora de órgãos e também ela quer saber
sobre a receita. Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar a receita, gente. Está pertinho aqui. Tem muitas pessoas participando. A Rafaela Pomar também aqui, registrando também o aniversário da Bianca. Não sei se está acompanhando agora. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Facebook. Depois esse programa vai ficar disponível no YouTube. Em breve a gente disponibiliza no YouTube, Play Canção Nova. Também no Facebook aqui do Manhã Viva a gente disponibiliza o link para você também divulgar, para você também, né, apresentar essa campanha e a pessoa entender a iniciativa. Porque quando a gente, né, escuta como que nasceu, a gente se sensibiliza mais e se conscientiza, aquilo que o doutor Aguinaldo também falou tão bem agora, né? Isso, Ivna? O melhor lugar para buscar informação sobre isso é no site do INCA, né? Onde está lá todas as informações. Logo que eu me interessei por essa causa, eu fui estudar sobre isso. Então, quem pode doar? Pessoas de 18 a 55 anos, ok. Mas são todas as pessoas que podem ser doadoras? Não. Tem algumas restrições, então a pessoa também pode ir lá ler quais são as restrições. Ela já teve um câncer, ela tem alguma doença hepática, ok. Mas aí, então eu não posso participar da campanha? Claro, porque você é um instrumento de mobilização. De alguma forma você pode, eu não mesmo posso. Se você não seja o doador, né? Então, você pode divulgar, você pode convidar outros. A pessoa fala assim, Ivna, eu não posso doar sangue porque eu não tenho peso. Eu falei, mas você pode divulgar a causa, você pode assumir essa bandeira, essa causa, né? Mobilizar as pessoas. Então, esse é um ponto, né? O transplante de medula não é um bicho de 7 cabeças, né? É um procedimento que a pessoa, ela é internada e ela sai do hospital no mesmo dia, não é isso? Doador, depende, né? O doador, né? O doador. O próprio corpo, ele recompõe aquela medula que foi retirada com o tempo. Então, é muito bonito, né? As pessoas que podem curtir, que já fizeram a experiência de ter doado, também contam essa experiência, né? Tem um depoimento que eu li essa semana muito bacana, que o marido chegou para a esposa, num grupo desses de ajuda, de doação de medula, falou assim, olha, eu vou fazer o cadastro. Aí a esposa falou assim, pra quê? Você sabia que são 1 em 100 mil casos de compatibilidade? Ele falou, mas vai que eu consiga. 3 semanas depois ele foi chamado, 3 semanas depois ele foi chamado. E depois de muito tempo ele até conseguiu conhecer essa pessoa, né? Tá aí, quem sabe é Deus, né? A gente faz a nossa parte. Então fica aí esse convite, esse desafio concreto e que vai para além. Curtidas não salvam vidas, curtidas não matam frio, sabe? Curtida não resolve o problema da corrupção no país. Vamos além da curtida, além né? da curtida, é uma sociedade que curte tudo. A curtida tem que ser um sinal só de um gesto concreto. Claro, um gesto concreto. Eu acho que passa por aí, uma consciência ampliada, sabe? Sobre o seu papel de cidadão, de cristão, de homem, de mulher. É isso. Amém. Queria só acrescentar que você mencionou o site do INCA, que tem informações sobre transplante de medula, né? Mas sobre os outros órgãos, a gente tem informações tanto no MG Transplantes, quanto no site do ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Para a gente fechar rapidinho, doutor Aguinaldo, sobre a lista de espera, como que funciona também isso, né? Porque às vezes tem a pessoa que está precisando também, ela depende dessa fila. Como que vocês gerenciam? As listas de espera para transplante de órgãos, né? Elas são um pouco diferentes para cada órgão, porque cada um tem uma característica. O rim, por exemplo, ele leva em conta essa compatibilidade imunológica também. Não é a mesma coisa da medula, mas se assemelha mais. Tem que achar uma pessoa mais parecida imunologicamente para o resultado ser melhor. Para o coração e o pulmão, é uma fila sempre pequena, que leva em conta a necessidade, se urgente ou não, mas também o tamanho da pessoa, porque tem umas restrições de tamanho. Já o transplante de fígado, a fila ela é ordenada pela gravidade da doença da pessoa. Não existe um sistema para medir essa gravidade. Então depende do então, tipo de não órgão. quer dizer que a pessoa vai chegar e vai estar necessariamente no último lugar porque acabou de chegar. Às vezes ela chega muito grave e entra no primeiro lugar da fila, feito para tentar realmente salvar vidas. Tá ótimo. Ivna, tem uma página aí com mais informações? Tem. Quem quiser ser o super-herói de alguém, você já foi super-herói de alguém, quem quiser fazer essa experiência, quiser materiais para ajudar a divulgar nas redes, pode entrar no site universidadesrenovadas.com, que os materiais estão disponíveis para download. No Facebook também tem alguma página da campanha já? Não, no Facebook a gente está assim, a gente está divulgando na minha página, que é Ivna Sá para Mulheres, na página do Muitas Marias e na página do Universidades Renovadas. Mas no site é lá que você baixa todos os materiais. As informações. Tá Beleza. Então, gente, curtidas não salvam vidas, atitude sim. Muito obrigada, Ivna, pela sua atitude. Obrigada por essa campanha. E eu espero também, a gente espera que cada um que nos acompanha agora também se una e haja, né, diante dessa necessidade, diante dessa situação, para que vidas sejam salvas. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta
com a nossa receita aqui bem doce hoje. Até já! Estamos de volta, agora sim com a nossa receita de hoje. Nós vamos aprender a fazer, gente, tá? Ó, tô experimentando aqui a massa, uma delícia, essa massa com leite em pó. Mas antes da Helena nos ensinar essa receita aqui, nós vamos acompanhar uma história de superação, uma história muito interessante para nos inspirar mesmo nesse programa tão sensível, com um tema tão importante, né? A gente vai acompanhar a história de um padre que é deficiente visual, mas que mesmo assim leva muita esperança para as pessoas. Vamos conferir. Enquanto eu só vou experimentando aqui, você fica no aguardo que a gente já passa a receita. Domingo, dia do Senhor. E na Santa Missa das Crianças, os fiéis se reúnem para ouvir o Evangelho. Porém, a mensagem encorajadora vai além das palavras. É proclamada com a vida. O que dá testemunho, então, de mim é o meu próprio ser. E eu recebo esse feedback bonito dos fiéis, da comunidade como um todo, dos peregrinos que vêm aqui, de tantos lugares de Belo Horizonte como do Brasil. O testemunho de fé do Padre Marco Antônio é o que atrai tanta gente ao Santuário de São Judas Tadeu. A deficiência visual que veio aos 13 anos não o impede de chegar onde é preciso. E as crianças se aproximam uma a uma. Uma missa maravilhosa, onde a gente sai aqui com o coração assim cheio de luz, cheio de amor. Vale a pena decorar cada degrau e caminhar com firmeza. Superar a inexistência da Bíblia em braille. Proclamar o Evangelho com o auxílio de um diácono que lê antes. Tudo em prol da evangelização. Jesus, ele pela palavra de Paulo, pela pessoa de São Paulo, disse: suportai-vos uns aos outros. Mas o sentido da palavra suportar é realmente de dar suporte. Então nós como cristãos somos chamados a dar suporte um ao outro. Só um olhar que enxerga com o coração vai além. A mensagem de esperança trazida pelo Padre Marco Antônio atrai não só crianças, como multidões de fiéis todos os domingos. Quem tem algum problema físico ou espiritual, vamos sair da nossa cadeira, do nosso canto, das nossas acomodações, para levarmos Jesus e sermos recebidos por esse Jesus em sua casa, e em nossas casas também. Padre Marco Antônio é um exemplo de que todas as crises podem ser superadas. Ter uma visão que enxerga a esperança, apesar das dificuldades, nos permite ir além e não desanimar. Virtude que é a própria presença de Deus. Amém, que lindo, né? A gente vê que realmente ele enxerga além de nós. Agora sim, Helena vai nos ensinar a fazer a receita de hoje. Doce, inclusive, gente, engraçado, quando eu era criança, minha avó falava que doce era ruim pra vista, viu? Eu fiquei lembrando, associando, comendo doce, vendo a reportagem do padre, mas era pra eu não ficar comendo doce demais. Então também, doce a gente tem que ser com moderação. Com moderação, né, Helena? Isso mesmo. Vamos lá, então, passar essa receita de hoje. Hoje a Helena vai nos ensinar, como a gente já anunciou, esse pastel de leite em pó, com recheio de creme de avelã, mas também pode adaptar de outras formas. Ela vai nos dar as dicas aqui. Isso mesmo, é uma receitinha bem simples de fazer, não precisa ter muita habilidade com cozinha. São só 3 ingredientes que vai na massa. É uma receita de medida, então também é fácil de memorizar. Nós vamos utilizar o leite em pó, é 1 xícara de leite em pó. Para a mesma medida, 1 xícara também de açúcar de confeiteiro. E para metade da medida, que no caso eu utilizei 1 xícara, metade de 1 xícara de leite condensado. Para fazer o preparo da massa, nós vamos misturar o leite em pó, primeiro os secos, o leite em pó, em seguida o açúcar. Daí a gente dá uma misturadinha para eles se juntarem antes de acrescentar o leite condensado. Em seguida, já coloca o leite condensado. Aproveitando, gente, está chegando a Semana das Crianças. Para nós, mamães, é uma oportunidade de juntar a criançada também na cozinha e fazer um momento família. Helena, só repete as quantidades aí que você falou. Vamos lá. Para essa receita, que dá 24 pastéisinhos num cortador de aro 8, eu utilizei 1 xícara de leite condensado. Não, desculpa, 1 xícara de
açúcar de confeiteiro, que no caso é o glaçúcar. Ele é mais refinado do que o açúcar refinado. 1 xícara de leite em pó. Uma xícara bem generosa, bem né? generosa. Bem cheia. É a medida. Para 1 medida de leite em pó, a mesma medida de glaçúcar e metade da medida de leite condensado. Daí é mão na massa mesmo. Não vai ao fogo. É só misturar bastante até ela chegar no ponto dessa massinha que está aqui no lado já pronta. Essa. Isso. Dá tempo de misturar ela toda? Eu acho que dá. Passando aqui também o contato da Helena, o e-mail, né? docearte.helena@hotmail.com. Então o e-mail, para quem quiser também entrar em contato, docearte.helena@hotmail.com é o contato da Helena. Tem no Facebook também? Doce Arte da Helena? Sim, tem sim. Então dá pode também entrar pra lá, pessoa. gente. Quem tiver dúvida. Já tem um tempo que você está trabalhando exclusivamente com doces profissionais, né? Desde 2011 eu faço os doces como forma mesmo de incrementar minha renda. Eu trabalho com os doces, os bolos também e com serviços de garçom, de copeiro, fritadeira, tudo que envolve uma festa a gente faz. Legal. Gente, depois que misturou a massa, ela vai chegar nesse pontinho, tá vendo? Ela vira isso aqui. É bem flexível, ela pode ser tingida, ela pode ser comida demais assim. Essa massa de como leite em pó, não? É um docinho de leite em pó prontinho. Para essa receita, a gente vai ter que abrir a massa. Eu vou utilizar esse rolo. Se você não tiver um rolo em casa, uma garrafa de vidro vai fazer a mesma função. Não tendo a garrafa de vidro, também um pedacinho de cano PVC, desde que ele esteja limpo, ele não vai entrar em contato com a massa, porque a gente vai envolver ela num plástico. Daí você vai colocar a massa no meio de um plásticozinho e vai abrir com auxílio desse rolo ou dessa garrafa. Daí a gente abre até ela formar a espessura do pastel. O plástico ele vai auxiliar a não grudar a massa na superfície. Porque como ela é bem fininha, senão corre o risco dela grudar e aí acaba que você perde esse serviço de enrolar a massa. Então aí você vai abrindo. Para quem faz bolo, gente, ela consegue também entrar até no lugar da pasta americana. Muita gente não gosta do sabor da pasta americana e é apaixonado com leite ninho, que é o meu caso. Meu também. Então só não posso muito, mas assim, que eu gosto, eu gosto. De vez em quando a gente... Hoje é uma exceção, a gente tem que experimentar, né? Imagina, vem fazer aqui no Manhã Viva. Quero mandar um abraço aqui para a Luciana Nogueira, ela partilhando aqui também do quanto que essa atitude que a gente mostrou no bloco anterior, dessa iniciativa da Ivna com essa campanha, também a tocou. E ela fala que também é doadora de órgãos e ela viveu uma experiência parecida de conhecer também uma criança que não resistiu, mas de conhecer outros que estão necessitados de transplantes. E ela vai dizendo que também reza, que também divulga essa iniciativa e parabeniza a atitude, né, de todos nós que estamos já juntos nessa causa também. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal da loja Divina Providência, lá em Barueri, que sempre participa aqui do programa pelo Facebook, que deixou aqui a sua mensagem. Tem muita gente mandando um recadinho. Abriu então? Tá bom? Pronta? A gente já abriu, tá no Olha como fica lisinha, a gente vê aqui até que fica brilhando. Não sei se vocês conseguem visualizar em casa, mas tá bem... Tá numa espessura legal, os retalhos depois a gente vai abrir de novo até formar os 24 pastéisinhos, que é o que a receita consegue atender. Esse cortador, eu tenho ele porque eu trabalho com isso, mas se você não tiver o cortador em casa... Um copo serve. Um copo vai fazer a mesma função. Beleza. Vai atender. Então, gente, olha, cortou a massa, vai formar esse formato, né, do cortador. Com o auxílio de uma colherzinha, a gente vai pegar o recheio da nossa preferência. Eu trouxe aqui a opção do creme de avelã, mas pode ser também... A famosa Nutella, né? A Leite famosa com Nutella. Isso mesmo. Que tá, assim, no auge do consumo das pessoas e tem uma boa saída. Essa outra opção que eu trouxe foi o doce de leite condensado cozido. Colocou uma lata de leite condensado na panela de pressão, 40 minutos, dá esse efeito. Daí a gente coloca... Só montar agora o pastelzinho. Isso. Coloca uma porção aqui de Nutella. Dobra a massa.
fechou, fez o formato do pastelzinho, daí a gente pega um garfinho para fazer o efeito Igual daquela a gente faz no dobrinha pastel normal, que tem né? normalmente. Isso. Olha, gente, que bacana. Aí lembrando que sempre usar o plástico para modelar, porque para não correr o risco de grudar o garfinho na massa e ficar com uma finalização feia. E não leva ao forno, né? Já tá pronto. Já tá pronto. Esse tá aí vendo? é o mesmo desse aqui. Opa! Isso. Olha, gente. Prontinho, então, o nosso pastel. Você vai montar mais um? Vamos lá. Esses aqui são o quê? Opções de recheio diferentes? Eu trouxe cocadinha. Esse brigadeiro é um brigadeiro light, por isso que ele até é um pouquinho mais fosco. Acho que eu vou querer esse light. Tá joia. Então ela vai preparar um pra mim com esse light pra eu experimentar. Também tem a opção da gente fazer com geleias reduzidas, geleias de fruta mesmo. Uhum. Tem a opção de fazer essa massinha de chocolate. Aí, ao invés de a gente colocar uma xícara cheia de leite em pó, a gente coloca 3/4 de xícara e 1/4 da xícara de chocolate em pó. Um pouquinho, então. Vou dar um pastelzinho desse aqui pro doutor Aguinaldo. O senhor aceita doce, doutor Aguinaldo? Aceito. Vem aqui, então, que a gente já está terminando o programa. Então, o senhor já experimenta aqui. A gente tem outras opções de doce aqui. A Ivna ainda está aqui no estúdio. Ivna, vem aqui também provar o docinho, que faz parte também da campanha, né? Como você deu o exemplo. Pode ficar à vontade aqui, escolher o seu doce, doutor Aguinaldo. Esses aqui são de Nutella e os polvilhados são de já que churros. Já que a gente vai Então aqui você sair fica à da- vontade de escolher também, Ivna. Vou esperar o meu aqui, gente. Então, que a gente vai sair, né? finalizando, lembrando o contato aqui da Helena, gente, docearte.helena@hotmail.com é o e-mail para quem quiser também adquirir esses doces. Eu já vou experimentar aqui meu pastelzinho. Olha só que delícia. Se tiver alguma dúvida que não foi sanada e que vocês tiverem a curiosidade de saber, pode entrar em contato também pelo 2565-1046 ou pelo WhatsApp, que assim que possível eu vou respondendo. É 99796-4791, código de área 31. Olha só meu pastel, gente, maravilhoso. Aqui uma delícia. Antes de encerrar o programa, quero mandar um abraço para Renata Marques Modas, que cedeu esse look para eu estar usando. Então, esse vestido que eu estou aqui é da Renata Marques. No Facebook você pode ver as peças, as roupas, também no Instagram. Renata é essa parceira que contribui conosco aqui no Manhã Viva também, emprestando essas roupas lindas, viu, gente? Com preço super acessível. E ela manda para qualquer lugar do Brasil onde você estiver. Um beijo para a Renata, para todos vocês que nos acompanham. Sexta-feira tem Manhã Viva, um assunto super importante. A gente vai falar sobre crise, como lidar com a crise financeira nessa época. E então a gente volta na sexta-feira. Deus abençoe sua vida, sua manhã. E curtidas não, salva vidas, mas atitudes sim. Essa campanha que a gente lança também aqui, divulgando o Manhã Viva de hoje. Obrigada, Renata. Ô, Helena, desculpa. Obrigada, doutor Aguinaldo. A gente fica por aqui. Delícia, faça na nossa casa, gente. Facinho e rapidinho também, né? Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. cançãonovaplay.com. Assine já!